A paz do Senhor, povo de Deus, em especial você da turma pré-adolescentes. Pois é, o professor de vocês, Miqueias Mac, está aqui mais uma vez para mais uma aula sensacional que está apenas começando. E claro, nós não podemos deixar de começar por algo muito importante, o que é a oração. Pois é, vem comigo na oração. Senhor Deus e Pai, gratos somos a Ti por mais uma vez, Senhor. Estamos aqui juntos e reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra. Senhor, queremos te apresentar cada aluno e te pedir que o Senhor continue abençoando, Senhor, a sua vida, suas famílias, Deus. Que o Senhor continue despertando para aprender mais da Tua Palavra. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esta aula, que faça conforme a Tua vontade, que fale aos nossos corações e que através desta aula, Senhor, possamos ter a nossa vida transformada para a honra e glória do Teu nome santo. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos alunos, estamos aqui de volta após alguns dias, sem nos vermos, mas eu estou muito feliz da gente estar reunidos e unidos aqui para aprendermos mais da Palavra de Deus. E é claro, com mais um tema top, maravilhoso, sensacional, porém um pouquinho polêmico. Pois é, parece que os temas mais polêmicos caíram para mim, né? Mas tudo bem, dou maior valor. Vamos aprender mais de Deus e, claro, vamos colocar em prática, porque não adianta aprender se a gente não começar a viver, não é verdade? Pois bem, olha só o que vamos falar hoje. Domínio próprio. Eu tenho certeza que você já sabe o que é, eu tenho certeza que você já está por dentro aí do assunto. Então, eu quero convidar você para pegar a sua lição, ou se você não tiver lição, mas pega aí a sua Bíblia. Vamos abrir no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, capítulo 1, os versículos 19 até o 21. Capítulo 1, do 19 ao 21, da Epístola de Tiago, tá certo? Lembrando que Tiago era irmão de Jesus, tá bom? Ei, vamos agora ler um pouquinho da Palavra de Deus, texto bíblico base, que diz assim, 19 ao 21. Ok. Lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Olha só que coisa interessante, que coisa importante. A gente aprender que temos um tipo de conduta que tem que agradar ao Senhor, não é verdade? Nós não podemos viver da forma que pensamos, nós não podemos viver da forma que a gente quer, ou muito menos que o mundo ensina, não é verdade? Porque, por exemplo, o mundo vai dizer que certas coisas não tem nada a ver, que não tem problema, que você pode fazer, mas a gente com a palavra de Deus aprende aquilo que agrada a Deus e que nos aproxima dele. E nós vamos aprender hoje como nos controlar, como aquietar os ânimos, ser obediente, saber ouvir, saber o momento certo de falar, tá certo? Lembrando que é por isso que Deus fez 2 ouvidos e 1 boca. É porque a gente tem que muito mais ouvir do que falar, tá certo? Mas vamos lá. Versículo bíblico chave de hoje se encontra onde? Em Provérbios capítulo 16, o versículo 32, que diz assim, ó, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Mas aí a gente vai entender como é que isso funciona, né? Então vamos lá. Iniciando a nossa lição, nós vamos ver uma coisa muito importante que está acontecendo. Lembra da nossa primeira aula que nós falamos sobre os hormônios, sobre a formação da nossa nova etapa de vida, não é isso? A maturação, que a gente está ficando mais maduro, está ficando com partes do nosso corpo diferente, também com o nosso modo de ver, de se comportar, de reagir a situações, também está se tornando diferente. Mas uma coisa também que está atacando bastante é o nosso emocional, não é verdade? Nessa idade aí da puberdade, o nosso emocional fica um pouco descontrolado, mas hoje nós vamos aprender pela palavra de Deus como é que a gente controla as nossas emoções, né? Aquilo que está acontecendo em nossas vidas, tá certo? Vem comigo na explicação. Pois bem, me diga uma coisa, você é do tipo de pessoa que consegue controlar suas emoções e os impulsos com facilidades? Ou é daquele tipo de pessoa que se irrita muito fácil, ou começa a rir muito fácil e não consegue se controlar? Tem umas crises de riso aí, isso é uma coisa que particularmente eu entendo muito bem, porque eu, por exemplo, sempre tive crises de riso. É tanto que comigo, por exemplo, a crise de riso ela acontece inclusive nos momentos mais indevidos e nas situações mais inusitadas possíveis.
Eu, por exemplo, é uma reação minha, mas isso já é uma questão, digamos, de... como é que eu posso dizer? Não é nem tão controlável, mas, claro, graças a Deus, eu aprendi a controlar. Mas até mesmo quando eu estou nervoso, eu tenho vontade de rir. Então, assim, certas situações que eu me encontro de rindo, não é necessariamente porque eu estou achando engraçado, mas é porque o meu sistema nervoso produz o riso em mim quando eu estou nervoso. Então, assim, é uma reação do meu corpo. Isso não quer dizer necessariamente que eu esteja achando algo engraçado, mas é porque eu começo a rir mesmo quando estou nervoso. É algo meu. Mas mesmo assim, eu tive que aprender a controlar. Foi fácil? Não. Mas foi necessário e foi possível. E hoje, tipo, não é que a vontade passou, digamos assim, eu não sinto mais vontade de rir quando eu não devo. Ou quando eu estou nervoso, eu fico tranquilo. Mas não. Eu sinto a vontade ainda. Quando eu estou nervoso, dá vontade de rir. Mas hoje eu aprendi a me controlar. Antes eu não conseguia fazer isso. Então, independente da situação, eu estava rindo. Né? Às vezes era mal interpretado e tudo, mas não é questão de maldade, de ruindade. É questão que realmente é digamos assim, um instinto, digamos. É algo normal que acontecia comigo e hoje eu aprendi a controlar. Então, assim, eu não passo mais por isso, né? Chega um momento que eu sei que eu não posso rir, então eu mantenho o riso guardado dentro de mim, né? A gente fica como aquela velha história, morrendo de rir por dentro, mas por fora, aparentando totalmente seriedade do jeito que precisamos ser. Então, assim, é normal. E foi bom passar por isso, porque hoje eu posso passar para vocês e dizer que é possível sim controlar o riso. Muitas vezes a gente também precisa controlar a fúria. Pois é, nessa idade da puberdade, nessa fase da puberdade, é muito normal os nossos ânimos estarem bem exaltados, aflorados, super sensíveis e a gente se irritar com facilidade, né? Qualquer coisa já tira a gente do sério, já provoca raiva, já provoca ira, já provoca uma fala que não deveria sair da nossa boca, porque a Bíblia diz que não deve sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. Mas no momento da adolescência, né, da pré-adolescência, na fase hormonal, que os hormônios estão aflorando, explodem dentro da gente, e a gente está passando pela fase da puberdade, chegando aí na maturação, na fase um pouco mais velhinha, né? Então, estamos indo para a juventude, o nosso corpo está passando por transformações e sai da cabeça aos pés, né? O nosso corpo todo sofre transformações. Além disso, temos também os nossos hormônios que vão alterar o nosso humor, o nosso comportamento, as nossas reações, vão alterar os nossos desejos, vontades, o nosso modo de ser, de pensar. Então, assim, precisamos estar completamente abertos para receber orientações, direções, a começar do Espírito Santo, mas também dos pais, dos líderes, porque eles vão nos orientar, já que nós estamos no momento em que eles já passaram, que tiveram experiências e que podem nos ajudar a superar essas dificuldades que estamos enfrentando. Sabia disso? Pois bem, então quando o papai, a mamãe, enfim, algum outro parente mais velho ou algum líder seu chama você para conversar, para orientar, para ajudar, não fique com raiva não. Ouça, aprenda e faça. Sabe por quê? Porque vai melhorar a tua vida. Então, a Bíblia diz que a gente deve controlar a nossa raiva, a nossa fúria. E como na puberdade os hormônios, né, as emoções estão tão afloradas, tão sensíveis e nos leva a reagir tão rapidamente ou tão bruscamente, né? A gente começa a ser tão ignorante. Então precisamos aprender que temos um modo de nos comportarmos que deve ser condizente com a palavra de Deus. Ou seja, deve concordar com a palavra de Deus. E para isso nós precisamos aprender e em seguida colocar em prática, tá bom? Mas continuando a nossa lição, nós precisamos entender uma coisa muito importante, que a nossa forma de ser, de nos comportarmos, ela é moldada pela palavra de Deus, porque nós somos cristãos. Então, se somos cristãos, nós precisamos entender que devemos aprender a palavra de Deus fielmente, tá? Não é questão de, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto, vou escolher o que eu quero colocar. Não. A palavra de Deus não tem opções. Ou você obedece ou não obedece. Não tem meio termo. A Bíblia vai falar que Jesus escrevendo uma das igrejas lá do Apocalipse, ele vai dizer que tinha uma determinada igreja que ela nem era morna, aliás, nem era quente, nem era morna. Se eu não me engano, a igreja de Esmirna. Ela era morna. E Deus disse que por causa disso ia vomitá-la. Não, perdão, Laodiceia. Ia vomitá-la, não é isso? Então, é o seguinte. Quando a gente tem, por exemplo, o frio
ou quente, né? Temos uma posição. O que Deus estava dizendo? O problema daquela igreja é que ela não tomava uma posição, ela não se decidia em viver diretamente ou totalmente para Cristo, como também não decidia em viver para o mundo. Ou seja, ela vivia mesclando, fazendo tipo assim, uma coisa que eu gosto eu obedeço, outra coisa que eu não dou valor, eu deixo para lá. E a Bíblia nos ensina que precisamos fazer o quê? Que precisamos tomar uma decisão por Cristo e nos manter neste propósito, nesse foco, nesse caminho. E acabou. As coisas do mundo já passaram, o velho homem, a gente tem que matar todo dia, então todo dia é vivendo conforme a palavra de Deus e fazendo aquilo que Deus agrada. Só assim poderemos chegar no céu. Se caso a gente não viver dessa forma, pode esquecer o céu, tá certo? Mas continuando, vamos aprender mais da palavra de Deus. Vemos que precisamos nos controlar. A frase de Deus é, te controla, vice vaza. Então, talvez você já se empolgou com alguma coisa, com alguma situação e não conseguiu segurar o riso, ou simplesmente diante de algo totalmente novo, né, de uma surpresa, ou de um momento que você não sabia muito bem reagir, né, que você estava com os ânimos aflorados, você teve uma reação brusca. Né, terminou sendo ignorante, terminou sendo rude. E a lição de hoje vai ensinar como a gente controlar essas situações. Como a gente controlar a nós mesmos. Isso é muito importante por quê? Porque aonde você chega, onde você passa, você é visto e você é analisado. Então, as tuas atitudes, elas precisam condizer com a palavra de Deus, porque senão vão dizer, olha o que o crente está fazendo, olha o que a irmãzinha está fazendo. E não é crente. Gente, temos que ter cuidado, porque as nossas atitudes devem glorificar a Deus. E se isso não acontece, nós estamos errados e precisamos nos corrigir. Pois é, então, continuando, sabemos que é normal ter muitas emoções e as emoções todas afloradas. A gente está bastante sensível nesse momento de puberdade. É o corpo sofrendo transformações, a nossa mente também. Então, assim, e os ânimos ficam tão fragilizados, digamos assim, né? Tão sensíveis, que qualquer coisa irrita a gente, ou faz a gente rir demais. Enfim, é uma mistura, a gente fazer como aquela velha história, quando não é 8 é 80, quando a gente, de repente, a gente está muito bem, daqui a pouco a gente está mal, a gente está rindo, daqui a pouco quer chorar. Então a gente não entende muito bem o que está acontecendo. É o corpo todo em movimento, assim, e a gente meio perdido. Mas deixa eu dizer para você, você pode te orientar, você pode achar aí a forma correta de viver, de controlar a si mesmo e de viver adequadamente segundo a palavra de Deus. E sendo um pré-adolescente que faz a diferença, que honra o nome do Senhor, que glorifica o nome do Senhor e que através disso as pessoas querem conhecer também a Cristo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o Espírito Santo, aquele nosso amigo, o Consolador? Pois é, o Espírito Santo, ele também nos ajuda a nos controlarmos. Pois é. Sabe como? O Espírito Santo vai falar ao nosso coração, mas através disso precisamos conhecer a palavra de Deus e também ter uma relação muito íntima com o Espírito Santo. Pois é, através da oração, através de buscar fazer a vontade de Deus, através de pedir que Ele nos ajude, nos oriente e nos guie. Pois é, o Espírito Santo pode falar diretamente a nós, como também pode usar pessoas para nos ajudar, como por exemplo agora que eu estou falando para vocês, tá certo? Mas enfim, o Espírito Santo, ele vai nos orientar, vai nos dizer, ele vai dizer, meu filho, tenha calma, minha filha, vá com cuidado, não precisa ser assim, não precisa fazer isso. E você, de acordo com a direção do Espírito Santo, você vai aprendendo como seguir. Mas aí você pode perguntar, prof, como é que eu conheço a voz do Espírito Santo? Como eu sei que ele falando comigo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo nunca, jamais, em hipótese alguma, vai dizer que você faça alguma coisa contrária à palavra de Deus. Portanto, você precisa conhecer a palavra de Deus para saber se aquilo que você está ouvindo ou recebendo é o Espírito Santo mesmo que está dizendo. Então, primeiro ponto aí, conhecer a palavra de Deus para receber a direção do Espírito Santo e saber que é ele que está falando. Outra coisa, a gente sente dentro da gente. Eu, particularmente, quando o Espírito Santo fala comigo, eu sei que é ele. Porque, por exemplo, existem situações que o Espírito Santo fala diretamente comigo, me fala a respeito de alguma coisa, a respeito de alguém para ajudar, para orientar, para aconselhar, mas também há momentos que o Espírito Santo usa alguém para trazer uma profecia para mim. Nesse sentido, como é que eu vou saber que é o Espírito Santo? Primeiro, eu já sei aquilo mais ou menos que ele falaria a mim, né? Eu sinto, porque o Espírito Santo testifica. Se é o Espírito Santo que está lá naquela outra pessoa e está usando ela para mim, o Espírito Santo, como habita em mim, ele vai testificar que ele está lá e está falando comigo. Então, temos sim como entender e como saber que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Como também não só a questão
de profecias, mas também a questão de quando ele fala diretamente conosco, que isso aí é sensacional, é maravilhoso. É bom receber profecia, sim, mas quando o Espírito Santo fala diretamente dentro da gente, é perfeito, é top, é incomparável. Mas continuando a nossa aula, nós vamos ver que, por exemplo, o Espírito Santo vai nos ajudar a alcançar a perfeição. Ah, professor, a perfeição a gente pode ser perfeito? Calma. Existem alguns, digamos assim, níveis de perfeição. Então, o que é o crente alcançar a perfeição? É buscar a santidade. Cada vez mais, se a gente busca a santidade, a gente busca fazer a vontade de Deus, conhecê-lo melhor para saber o que Ele quer de nossas vidas, nós podemos alcançar a santidade. Então, fazer a vontade de Deus é viver em santidade. E quando a gente faz isso, a gente faz através da orientação e da direção do Espírito Santo, que nos ajuda a seguirmos de acordo com a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Então, nós podemos viver de acordo com o querer de Deus. Aí o que acontece? Quem faz a vontade de Deus é bem-aventurado, é abençoado em sua vida, é mais do que feliz. Então, o Espírito Santo ele vai orientar, vai ajudar, vai aconselhar, vai animar, vai fortalecer, vai fazer com que você saiba o que fazer, saiba como reagir, saiba como controlar todos esses impulsos, todas essas vontades, essas raivas, essas iras. Ele vai fazer com que você seja calminho, calminho. É só você querer, tá certo? Ou calminha também, não é verdade? Então, o Espírito Santo ele está totalmente disponível a ajudar cada um de nós. Nunca esqueça disso. Precisou? Fale com ele, que ele está aí do teu lado, está dentro de você. Ele vai ouvir e vai atender, responder a tua oração, tá certo, meus amores? Então, continuando. A Bíblia diz que nós devemos andar em espírito, ou seja, em comunhão com ele, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Então, aí através disso, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai lá para Gálatas, capítulo 5, e você vai descobrir que lá no versículo 22 vai falar sobre o quê? O fruto do Espírito. Aí você vai dizer, professor, mas são 12 itens, como é que vai ser o fruto? O senhor é professor de português e está errando um negócio desse? Gente, eu sou professor de português e eu deveria dizer que são os frutos do Espírito, mas não. O fruto do Espírito é uma coisa só que cheio de itens. Como assim? Não tem aquele item que eu escolha. Se eu tenho o fruto do Espírito Santo, eu tenho tudo aquilo ali dentro de mim. Gozo, paz, temperança, né? Tudo aquilo ali que está indicando, eu preciso ter. Não só os itens que eu acho melhor, tá certo? O fruto do Espírito é justamente por causa disso. Porque é um fruto só, contendo todos aqueles itens que devem fazer parte da nossa vida. Então, precisamos também entender que há um momento muito mais de ouvir do que de falar. Isso nos ensina a palavra de Deus. Então precisamos ouvir mais dos nossos pais, lembrar que eles já passaram pela mesma situação que a gente, então tem mais experiência que a gente, e nós precisamos fazer o quê? Ouvir, aprender e praticar, tá certo? Então, precisamos ouvir mais, atenda mais, ouça mais, escute mais, procure saber mais, indague, questione, tire suas dúvidas, não fique com a dúvida guardada dentro de você, procure o pai, a mãe, o pastor, as tias do DEPIN, né, os tios, enfim, quem você achar necessário para que traga uma orientação. Agora também peça que o Espírito Santo indique você na pessoa que você vai procurar, para que o Espírito Santo seja quem vai usar essa pessoa para orientar você, tá certo? Então, continuando, você já entendeu que aí precisamos ouvir primeiro, né? A Bíblia diz que a gente seja pronto para ouvir, tardio no falar. Ou seja, quem muito fala, muito erra, mas quem muito ouve, muito aprende. Então, precisamos entender uma coisa também, que no momento que a gente está na puberdade, nessa fase de puberdade, é muito fácil, como eu já falei, ter ira, ter raiva, mas precisamos entender uma coisa, que nós temos e podemos sim nos controlar. Aí você pode dizer, mas prof, às vezes eu não consigo, sabe? É muito mais forte do que eu. Mas será que você tem colocado isso em oração? Será que você tem dito para Deus, Deus, eu quero aprender a me controlar. Eu quero saber controlar essa minha raiva, esses meus impulsos, esses meus acessos de raiva, essa minha fúria tão grande. Isso não é de mim, eu não sou assim, não gosto disso. Converse com Deus, Ele vai ajudar você. Ele vai dar dicas, vai dar estratégias, vai dar orientações através do Espírito Santo, mostrando para você o que fazer, como reagir, o que falar, como falar. Porque muitas vezes não é nem questão que a gente está querendo ser ignorante, mas às vezes o nosso tom, a nossa forma de falar, a nossa forma de nos expressarmos causa o efeito contrário daquilo que a gente quer. Por exemplo, às vezes a gente fica com a maneira de dizer, eu ainda fico calado, mas eu não consigo parar de revirar os olhos. Mas deixa eu dizer um negócio para você, tudo aquilo que a gente faz é analisado, tá? É anotado lá no céu e a gente vai prestar conta de tudo.
Lá como diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, que você pode fazer o que quiser, mas lembre-se de uma coisa, você vai prestar contas de tudo, de todos os seus atos, de todas as suas atitudes. Então precisamos ter atitudes que sejam coniventes com a palavra de Deus, que sejam de acordo com a palavra de Deus, para que a gente possa honrar ao Senhor em nossas vidas. Então, continuando. Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade. Você também precisa ser humilde. Nós precisamos ser humildes. Ah, professor, como é difícil. E o que é ser humilde? O senhor sabe? Bom, vamos lá. Humildade não é aquela pessoa pobre, não. Não é aquela pessoa que não tem dinheiro, aquela pessoa lisa. Não, não é isso ser humilde. Ser humilde é ser uma pessoa mansa, é ser uma pessoa calma, é ser uma pessoa que procura entender os outros, uma pessoa que trabalha com empatia. Empatia, sabe o que é isso? Quando você é uma pessoa empática, você gosta de se colocar no lugar dos outros para saber como ele está, para saber, tipo assim, porque aquela pessoa agiu dessa forma? Será que é ruindade? Mas pode ter um outro motivo. Então, quando você é empático, você se coloca no lugar do outro. Então, tipo assim, se fosse você na situação dele, você estaria fazendo da mesma forma? Provavelmente sim, ou até pior. Então, procure entender as pessoas, seja humilde. Uma pessoa humilde, ele não é uma pessoa que gosta de envergonhar as pessoas, não é uma pessoa que gosta de machucar, de ser áspero, de ser grosseiro. Ele é uma pessoa que se controla e é uma pessoa... Isso não quer dizer que ele não tenha raiva. Você sabia que a Bíblia diz que é impossível que a gente viver sem raiva? Pois é, a Bíblia nos ensina, olha, você é normal ter raiva. É normal você passar por momentos, por situações que causem raiva em você. Mas a Bíblia diz, olha, você só não pode pecar. Você só não pode deixar com que a raiva domine você. Você é que tem que dominar a raiva. É isso que a Bíblia nos ensina. Domine a raiva para ela não dominar você. Entendeu? Então, é isso ser humilde. É você saber dominar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. Por mais que em alguns momentos seja bem difícil, mas você consegue. Eu tenho certeza que você consegue, porque Deus está com você. Então, Jesus ele passou por muitas situações difíceis, complicadas, muitos momentos os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos da época, queriam tirar a paz e o sossego de Jesus, queriam humilhar, queriam perseguir, inclusive até matá-lo antes da hora. Mas Jesus, ele agia com mansidão, com temperança, com amor. Do mesmo jeito deve ser a gente. Precisamos aprender a nos dominar, nos controlar e agir com amor. Então, terminando aí, seja humilde, seja compreensivo, seja benigno, seja uma pessoa que gosta de fazer o bem, que gosta de se doar, que gosta de procurar o melhor para a vida das pessoas. E lembrando, procure sempre conhecer a Deus para conhecer quando é Ele falando com você, quando o Espírito Santo alertar você, guiar você, dirigir você, para você saber o que fazer, tá bom? Pois bem, um cheirão, meus amores. Fiquem todos com Deus. Vamos orar agora, encerrando a nossa aula. E daqui a uns dias a gente se vê de novo, né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, gratos somos a Ti por essa aula maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Nos abençoe já da Tua graça, Senhor, continua abençoando cada aluno, suas famílias, Jesus. E nós te pedimos, faça a Tua vontade em nossas vidas, glorifica o Teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima aula. E lembre-se, não esqueçam jamais de ler a Bíblia, de buscar ao Senhor e de procurar estar sempre em comunhão com Ele. Para quê? Para que você saiba o que fazer e como viver neste mundo até chegar no céu, tá certo? Cheirinho! Tchau, tchau!